Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química para Universidades e Concursos. Eu sou o professor Aldimar e nesse vídeo resolverei questão da prova escrita do concurso para professor de Química do Colégio Pedro II que ocorreu em 2016. A sétima questão trata de conceitos fundamentais da termodinâmica e diz o seguinte: a nitroglicerina é um líquido oleoso de cor amarelo pálido, muito sensível ao impacto. É um dos explosivos mais fortes que existem. Sua decomposição ocorre conforme mostra a equação a seguir. E assim é mostrada a equação de decomposição da nitroglicerina balanceada, assim como a entalpia do processo. E acerca dos possíveis motivos que justificam o alto poder explosivo da nitroglicerina, são feitas algumas afirmações. E em seguida, a questão pede para assinalar a opção que traz apenas as afirmações verdadeiras acerca desse alto poder destrutivo da nitroglicerina. Vamos avaliar as afirmações. Então temos a equação balanceada. Primeira coisa a se fazer é avaliar essa equação. Observe que temos 4 moles de nitroglicerina líquida se decompondo em 6 moles de nitrogênio gasoso mais 12 moles de dióxido de carbono também gasoso mais 10 moles de água também em fase gasosa e 1 mol de oxigênio gasoso. Ou seja, a gente tem 4 moles de nitroglicerina líquida formando 6 mais 12 mais 10 mais 1 igual a 29 moles de produtos gasosos. Outra coisa importante a se observar é que a entalpia do processo é menor que zero, ou seja, a entalpia é negativa. Isso significa dizer que o processo é exotérmico e, portanto, libera energia. Processos que apresentam variação de entalpia negativa são processos que liberam energia, são processos endotérmicos. Enquanto os processos que apresentam valor de entalpia positivo são os processos que absorvem energia, os processos endotérmicos. Então vamos avaliar as afirmações. Sobre os possíveis motivos que justificam seu alto poder explosivo, foram feitas as seguintes afirmações. A energia de ligação entre os átomos de nitrogênio, assim como entre os átomos de carbono e oxigênio, e entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, são muito fortes. Sim, de fato, essas ligações entre os átomos de nitrogênio entre si, entre os átomos de carbono e oxigênio e entre os átomos de hidrogênio e oxigênio são ligações muito fortes. É importante lembrar de 2 conceitos fundamentais da termodinâmica ao avaliar essa questão, que é a respeito da quebra e da formação de ligações. O que ocorre em uma reação química? Em uma reação química, reagentes ou reagente, no caso da glicerina, tem seus átomos reorganizados para formar os produtos. Ou seja, numa reação química, nada mais acontece do que a reorganização dos átomos de determinados materiais iniciais, os reagentes, para a formação de materiais finais ou intermediários, né? No caso dos finais, os produtos da reação. E essa reorganização dos átomos implica na quebra e na formação de ligações. Portanto, quando a nitroglicerina reage, as ligações entre os átomos que estão organizados para formar a nitroglicerina são rompidas e novas ligações são formadas
logo em seguida para dar origem aos produtos. Importante lembrar que processos de quebra de ligação são processos que ocorrem pela absorção de energia, ou seja, para quebrar a ligação é preciso fornecer energia. Logo, são processos endotérmicos. Então, lembre-se, quebra de ligação, processo endotérmico. Por outro lado, as ligações que são formadas, elas, quando se formam, liberam energia. Assim, formação de ligações são processos exotérmicos. Então, se em uma determinada reação química, a quantidade de ligações muito fortes que são formadas nos produtos, se essa quantidade de ligações muito fortes que são formadas nos produtos for maior do que as ligações que existiam anteriormente nos reagentes, as quais foram quebradas, no balanço energético do processo global, ocorre que a energia liberada é maior do que a energia absorvida para a quebra das ligações, e o processo será exotérmico, ou seja, energia vai ser liberada no processo global, na reação global como um todo. E quanto maior for essa diferença da energia liberada na formação das ligações, entre a energia liberada na formação das ligações e a energia absorvida para a quebra das ligações dos reagentes, mais exotérmica a reação será. Então observe que nesse caso são formados 6 moles de ligações entre nitrogênios, que são ligações muito fortes, ou seja, que liberam muita energia, 12 moles de ligações entre oxigênio e carbono, que são 12 vezes 2, na verdade, 24 moles, porque para cada molécula de dióxido de carbono existem 2 ligações duplas, né, entre carbono e oxigênio. Mais 2 vezes 10, porque cada molécula de água se liga a 2 hidrogênios. Ligações também muito fortes entre hidrogênio e oxigênio, além de 1 mol de ligações muito fortes entre átomos de oxigênio. Então, o que se espera é que essa reação seja altamente exotérmica, porque a quantidade de moles de ligações muito fortes que são formadas é muito grande. Isso implica numa liberação de energia elevada. Ou seja, muita energia é liberada em comparação com a energia que é fornecida que é utilizada para a quebra das ligações nos reagentes. Então, a afirmativa 1 é verdadeira, sim. A energia de ligação entre os átomos de nitrogênio serem muito fortes, assim como as ligações entre os átomos de carbono e oxigênio serem muito fortes e as ligações de hidrogênio e oxigênio também serem muito fortes, é uma das razões pela qual a reação é altamente destrutiva, porque se grande quantidade de energia é liberada, quanto maior essa quantidade de energia liberada numa explosão como essa, maior será a capacidade destrutiva do explosivo. Vamos à segunda afirmação. A segunda afirmação diz que os produtos gasosos aumentam a pressão e, consequentemente, o poder destrutivo. Conforme falado anteriormente, temos 4 mols de nitroglicerina líquida formando 29 mols de produtos gasosos. Então, fazendo uma avaliação básica com relação ao volume, 4 mols de nitroglicerina líquida, considerando que é um material relativamente denso,
deve ocupar um volume pequeno. Entretanto, 29 moles de gases, considerando em condições normais de temperatura e pressão, ou então nessas condições teríamos em litros 29 vezes 22,4, que é o volume molar nas condições normais de temperatura e pressão. Teríamos aproximadamente 650 litros. Só o volume dos materiais gasosos formados pela decomposição de apenas 4 moles de nitroglicerina líquida. Então só isso implicaria em um aumento muito alto da pressão nos produtos em relação ao do reagentes. No entanto, em uma situação como essa, em que ocorre uma explosão e a grande quantidade de energia é liberada, grande quantidade de calor é liberada, a temperatura ela sobe. Então o aumento da pressão, o aumento do volume que esses gases ocupariam em uma situação de pressão atmosférica de 1 atm aumenta muito. Logo, o aumento da pressão num ambiente em que ocorre uma explosão como essa é muito grande. Logo, a afirmativa 2 também é verdadeira. O aumento da pressão, o grande aumento da pressão no ambiente da explosão é uma das justificativas do alto poder destrutivo desse tipo de explosivo. Avaliando a afirmativa 3, diz o seguinte, que o aumento do grau de desordem do sistema torna a equação altamente favorável, em acordo com a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica trata da desordem do sistema, ou seja, trata da entropia. E diz o seguinte, que se um processo ocorre tendendo a aumentar a desordem do sistema, esse processo é favorecido. Processos que ocorrem para aumento da desordem do sistema são favorecidos e são espontâneos. Observando aqui, temos 4 moles de nitroglicerina no estado líquido, um estado de agregação da matéria em que existe certa organização, um estado de agregação da matéria em que ela está compacta. E desses 4 moles de nitroglicerina líquida são formados 29 moles gasosos. Ou seja, por si só, a conversão do material do estado líquido para o estado gasoso já implica em um aumento muito grande da desordem do sistema. E por isso é um processo favorecido, é um processo que tende a ser favorecido. No entanto, além disso, nós temos a conversão de 4 moles em 29, ou seja, o aumento da desordem é ainda maior. Logo, esse processo é altamente espontâneo, é altamente favorecido, e sim está de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Portanto, a afirmativa 3 também é verdadeira. A afirmativa 4 diz que processos endotérmicos liberam grande quantidade de energia. Isso não é verdade. Os processos endotérmicos são aqueles que ocorrem absorvendo energia. Os processos que liberam energia são os processos exotérmicos. E quanto mais exotérmico um processo é, mais energia ele libera. Avaliando essa equação de decomposição da nitroglicerina, a gente consegue deduzir que essa é uma reação altamente exotérmica, porque libera grande quantidade de energia.
Então, a afirmativa 4 é falsa. Assim, temos como verdadeiras as afirmativas 1, 2 e 3. Voltando até a questão, encontramos a resposta na letra C.